bom dia. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Inova Risk para os nossos parceiros. O meu nome é Ricardo Pereira, sou subscritor de linhas financeiras. Tenho comigo o meu colega Paulo Oliveira, que também é subscritor de linhas financeiras na Inova Risk. Hoje, o tema que nos traz aqui, obviamente, é as novidades outono e inverno. O que é que nós vamos falar hoje? Em suma, vamos falar de RC profissional e D&O. Vamos falar um pouco das apólices. Vamos falar um pouco sobre o que é fundamental as apólices cobrirem e, mais importante do que isso, vamos falar das novidades, que é também aqui um pouco o tema que nos traz, as novidades que nós teremos para apresentar a vocês, nossos parceiros de negócio. E começamos aqui com a parte dos profissionais de TI, que é a nossa apólice para nós falamos das empresas de informática. E o que é importante nós vemos aqui no início? Porque é que nós devemos ter uma apólice de responsabilidade civil profissional para estas pessoas? Primeiro que tudo, porque os erros, obviamente, acontecem. Os erros acontecem e quando os erros não acontecem, estamos sempre sujeitos a levar uma reclamação. Esses erros e essa responsabilidade que nós temos de causar um dano a terceiro pode ser, obviamente, transferida para uma apólice de seguro. E isso aí é o principal trigger que nós temos para vender a apólice. Sempre que há uma reclamação, ela pode ser fundada ou infundada, podemos ter sempre a possibilidade de ter de pagar custo de defesa, uma coisa que também vamos ver à frente que a apólice cobre. Portanto, existe sempre aqui uma determinada reclamação, determinada trigger que pode acionar esta apólice, e estes pontos que nós colocamos aqui são importantes para vender a apólice e para disputar essa necessidade no cliente. O que é que a nossa apólice aqui cobre? E o que é que nós falamos e vamos desenvolver um bocadinho mais para a frente. Não referi no início, peço desculpa, a qualquer altura, se tiverem dúvidas, tem um separador para perguntas e respostas, se tiver em inglês, Q&A, onde a qualquer altura do webinar podem colocar perguntas a mim e ao Paulo. Nós vamos responder a todas as possíveis, nenhuma vai ficar sem resposta. Se não for respondida em live, será respondida posteriormente. Portanto, falando das coberturas da nossa apólice, temos, e ali por ordem do que nós achamos fundamental, o incumprimento não intencional de um contrato. Vamos ver à frente o que é e o que é que nós cobrimos, o que nos distingue realmente do mercado. Os custos de defesa, que é a parte seguinte que nós achamos importante, porque sempre que há uma reclamação, nós podemos achar que não causamos um dano a ninguém, mas temos de nos defender. Temos, obviamente, os erros e omissões profissionais, que é o busilis da apólice de RC profissional, a violação do dever de confidencialidade, a parte também da difamação, que pode acontecer, aí continuamos com um leque de coberturas que também vamos ver mais para a frente e que são importantes na venda. Obviamente, temos também aqui algo que é único no mercado, pelo menos para estas empresas de informática, que são as coberturas para o próprio cliente, para as perdas próprias. Temos aqui duas: a desonestidade de empregados, que obviamente uma desonestidade de empregados possa resultar num dano para a empresa. Um dano pode ser reputacional, pode ser em termos monetários, pode ser essas duas vertentes. E a perda de documentos de trabalho. Ou seja, a perda de documentos de trabalho da própria entidade também está coberta aqui na nossa apólice. Coberturas essenciais para as empresas de informática. É aqui que eu gostaria de focar um pouco do nosso tempo. O incumprimento contratual. E isto aí, eu perguntava-vos se isto era responsabilidade civil. E obviamente que sim, mas nós quisemos e queremos sempre ir um pouco mais além. E o que é que nós queremos aqui no incumprimento contratual? Obviamente, não pode ser algo deliberado, mas dando-vos um exemplo.
não exatamente o que está aí, mas também serve, obviamente, como exemplo. Uma pessoa que esteja num projeto, que esteja a executar um projeto numa empresa de informática e que tenha a infelicidade de adoecer ou sair da empresa, acaba por isso não ser uma responsabilidade civil profissional, acaba por não ser responsabilidade civil. Mas nós vamos um pouco mais longe e damos cobertura a essas situações na nossa apólice. Muitas das vezes isso é o que as empresas de informática se revêem, porque estamos a falar de empresas que é muito código, é muito especializado e são pessoas normalmente que fazem daquilo, obviamente, vida. E muitas das vezes onde o sinistro acontece é aqui nesta parte. É a pessoa-chave de um projeto, por alguma razão, doença ou que saiu da empresa, acabou por não poder cumprir com o prazo do projeto e a empresa causou um dano a um terceiro. Portanto, a nossa apólice acaba por cobrir esta parte. Relativamente aos erros e omissões, e continuando aqui também nas coberturas essenciais a esta atividade da IT, das empresas de informática, os erros, omissões e negligência profissionais são efetivamente uma das bandeiras deste tipo de apólice e que são necessárias para garantir aqui os erros que acontecem quando da execução de um trabalho ou da entrega de um projeto, qual seja o tipo de trabalho que a empresa esteja a facultar ao cliente. E, efetivamente, é aquilo que mais acontece no RC profissional, portanto, a parte da negligência, dos erros e das omissões, e é, sem sombra de dúvida, uma das coberturas que damos sempre mais enfoque, por ser uma das mais importantes no nosso produto. Dando aqui um exemplo, quando um trabalhador que está a desenvolver um projeto o entrega e o mesmo não vai de encontro àquilo que é esperado para o cliente final, isto é um erro profissional. Portanto, é algo que estaria coberto na nossa apólice. Tem aqui um mas pelo simples facto de podermos ter aqui só, eventualmente, que garantir os custos de defesa, como vimos mais atrás, numa reclamação, podemos ter um dano efetivo ao cliente e aí vamos ter que garantir este dano ao terceiro, ao cliente final do nosso cliente, mas podemos também ter uma situação em que o nosso cliente sofre uma reclamação, é considerado não culpado, entre aspas, ou seja, que não entregou o mau trabalho, ou que o trabalho que entregou era de acordo com aquilo que estava contratualizado, e aí vamos sempre garantir também, mas pagando os custos de defesa do nosso cliente. Em termos de novidades, e estas são as principais novidades que temos aqui no nosso produto IT, e como o título do nosso webinar indica por si só, é aquilo que queremos dar mais enfoque nesta nossa apresentação de hoje. Em termos de novidades, temos um pricing mais competitivo, ou seja, e já vou mostrar em seguida o documento onde podem ver aqui também o novo pré-cotado e que está disponível também no portal já para poderem simular com o novo pricing e com as menos questões de subscrição. Portanto, essas são as duas principais vantagens ou novidades que temos neste nosso produto, e para nos adequarmos aqui também àquilo que que é o mercado e que foi o auscultar também da nossa rede de parceiros. Portanto, todos vós também contribuíram aqui para que pudéssemos fazer algumas alterações ao nosso produto. Temos um pricing mais competitivo e já vamos ver que em vez de 5 escalões de faturação passamos a ter 7 para podermos ter aqui pricings mais competitivos pelos volumes de faturação. Continuamos com o limite de indenização até aos 3 milhões de euros. E estamos a falar nos primeiros escalões de faturação, que são aqueles que se mantêm iguais e que é possível fazer essa comparação, de uma média de 25% a menos de prémio. Ou seja, temos aqui uma redução em média, nos mais, noutros menos, mas de 25%, e que é algo que nos torna a nós e a vocês, enquanto nossos parceiros, mais competitivos naquilo que é o mercado aqui do RC profissional de empresas de informática. Em termos de subscrição, também passamos a ter uma subscrição mais simples em termos daquilo que são as trigger questions, ou seja, as subjetividades, as declarações do segurado, e que nos permite, de uma forma mais rápida, subscrever o seguro. Portanto, até 250 mil euros de faturação, não temos qualquer pergunta a fazer, a não ser relativamente aos sinistros. Portanto, não perguntamos aqui sequer qual é o tipo de atividade que é desenvolvida pelo cliente. Acima dos 250 mil euros, em vez de termos aqui umas 7 ou 8 questões, passamos a ter só
3 questões e vou-vos passar a mostrar aqui como é que fica o nosso pré-cotado. Portanto, como podem ver aqui, deixem-me só puxar aqui para baixo para que possam ver. Deixem-me só parar a partilha de ecrã e voltamos já ao ecrã para que seja mais fácil. Tivemos aqui um pequeno problema técnico, algo que acontece nos lives e nos webinars, portanto, nada que... Nada que não se resolva, resolvemos já de seguida. Ok. Portanto, temos aqui o questionário que o Paulo vai... Exatamente, peço desculpa. Temos então aqui o novo questionário novo pré-cotado para as empresas de tecnologia informática. Como podem ver aqui, em termos de perguntas de subscrição, as duas primeiras perguntas são obrigatórias para qualquer volume de faturação, portanto, é relativamente aos sinistros, e só acima dos 250 mil euros de faturação é que passamos aqui a ter mais algumas questões, que nesse caso são só 3, ou seja, no total temos as questões de sinistralidade, que por norma são sempre efetuadas, e em termos das restantes das atividades, que tipo de atividade faz ou não faz, porque são aquelas que depois não estão garantidas via pré-cotado, como podem ver são apenas 3, e em termos de prémio, poderão ver aqui que temos mais dois sublimites de intervalo de faturação, portanto, que em vez de 5 temos 7, e depois poderão, mesmo em comparação com o anterior pré-cotado, perceber que este está muito mais competitivo em termos de prémio. Portanto, é algo que será vantajoso para nós, para vocês, e no fim de contas presta também aqui um melhor serviço ao cliente final. Vamos passar então, continuar aqui com os nossos slides, portanto, e tendo visto já e fazendo um breve resumo do que se passou até agora, aquilo que é a nossa apólice seguro, o porquê comprarmos uma apólice seguro da IT, as vantagens que temos em termos de pricing e de menos subjetividades na contratação do seguro, vamos passar aqui também de uma forma leve sobre o seguro de E&O, portanto falar aqui de alguns aspectos importantes, para depois também vos podermos falar daquilo que são as nossas novidades neste produto e que também poderão encontrar no nosso portal já hoje para poderem simular e apresentar aos clientes. Portanto, em termos de D&O, a nossa apólice, e porquê que devemos ter uma apólice de D&O? Indo um pouco de encontro àquilo que o Ricardo já falou na apólice de RC profissional para empresas de informática, sem sombra de dúvida, o facto de podermos transferir para a seguradora o risco, neste caso, a proteção do património pessoal dos gestores, bem como a continuidade da empresa, é um dos principais fatores pelos quais as empresas devem ter aqui uma apólice de D&O. Portanto, o gestor e a própria empresa iriam sempre responder com o próprio património no caso de uma reclamação, e aqui podemos transferir este risco para a seguradora, permitindo a continuidade da empresa e protegendo o património pessoal do próprio gestor, administrador, da pessoa que toma aqui a decisão. Cobre todas as decisões de gestão e de todas as pessoas que as possam tomar, portanto, não é apenas do CEO, do CFO, portanto, do diretor financeiro, do diretor da empresa, mas todas as pessoas que tenham capacidade de decisão de gestão na própria empresa ficam garantidas aqui por esta apólice. Cobre também os custos de defesa em caso de reclamação. A empresa eventualmente pode não ser culpada por uma reclamação que aconteça, ou seja, a reclamação acontece e chega-se depois à conclusão que efetivamente não houve culpa por parte da empresa, mas houve aqui os custos de defesa para que se pudesse defender o nosso cliente, e estes estarão aqui também sempre garantidos na apólice e permite, claro, uma maior tranquilidade nas tomadas de decisão. Portanto, se há uma apólice na qual transferimos o risco para a própria companhia de seguros sobre as nossas tomadas de decisão, conseguimos fazê-lo de uma forma mais tranquila, de forma a podermos também sentir-nos mais seguros e garantidos no desenrolar do nosso trabalho. A nossa apólice D&O subdivide-se em 3 secções.
A primeira secção é a denominada D&O, o propriamente dito, que é aquilo que maioritariamente se encontra no mercado. Portanto, é quando protegemos a própria pessoa e não a entidade, ou seja, aqui é quando se encontra garantida pela apólice a pessoa individualmente, portanto, o administrador, o diretor financeiro, alguma pessoa que toma uma decisão de gestão, portanto, estarão todas aqui garantidas, mas é a pessoa a título individual. E depois a secção 2 e 3, aí sim é algo que nos torna também diferenciadores e competitivos no mercado, que é a cobertura à própria entidade. Ou seja, hoje em dia, numa reclamação, e cada vez mais se nota isso no mundo empresarial, pode não ser contra uma pessoa específica e ser também contra a empresa, ou seja, não se perceber bem aqui a quem é a pessoa que queríamos ou desejaríamos apresentar a reclamação, e apresentamos contra a empresa ou contra a pessoa e a empresa. E no caso do cliente ter a secção 2 e 3, fica garantida aqui também a própria entidade. O facto de termos estas duas divisões, ou seja, a secção 1 para as pessoas individualmente, entre aspas, e a secção 2 e 3 para a própria entidade, e o facto de garantirmos nesta apólice todas as pessoas que tomem decisões de gestão, faz com que seja importante, além de termos uma apólice seguro de D&O, que esta apólice seja em nome da própria empresa. Ou seja, quando uma simulação no nosso portal, e até porque este produto está desenhado para a própria empresa, porque a principal vantagem é garantirmos todas as pessoas e não apenas aquela pessoa em específico, quando a simulação no portal de uma apólice de D&O, a mesma deve ser sempre efetuada em nome da empresa, porque este seguro está desenhado e preparado para ser feito em nome de uma empresa e não em nome particular. A explicação é simples, foi esta que acabei de falar. Nós vamos garantir todas as pessoas que tomem uma decisão de gestão e não apenas uma pessoa em específico. Em termos de coberturas, na nossa apólice, e falando aqui de uma forma muito genérica, temos a parte do serviço, portanto, onde vamos garantir os custos de defesa e os custos de restituição de imagem, caso sejam necessários. Portanto, a questão de, se for preciso, uma empresa de marketing, uma empresa de advocacia, para podermos fazer aqui face a algum problema que haja aqui em termos da imagem para o exterior relativamente àquela reclamação. Garantimos também na nossa apólice as reclamações contra subsidiárias e antigos diretores ou diretores da empresa, portanto, administradores. Garantimos também a RC tributária subsidiária, que o Ricardo vai falar aqui mais à frente, portanto, não vou desenvolver muito. A parte das reclamações laborais, que é algo que cada vez mais cria alguma litigância, quer no exterior, mas também cá em Portugal. Portanto, é algo que também está garantido pela nossa apólice, quer na secção 1, quer na secção 2 e 3, mas isto também depois vemos aqui mais à frente. E encontram-se também cobertas todas as pessoas que tomem as decisões de gestão. Portanto, é algo que nós vamos repetir e temos repetido muito ao longo desta nossa, não digo formação, porque aqui é mais na ótica de vos dar as novidades, mas deste nosso webinar, porque efetivamente a nossa apólice garante todas as pessoas que tomem decisões de gestão, incluindo aqui os cônjuges do administrador ou similar. A empresa, neste caso, também está coberta, ou seja, quando temos aqui a secção 2 e 3, garantimos também que a própria empresa esteja garantida no caso de uma reclamação ser contra a empresa. Portanto, secção 1 contra a pessoa, secção 2 e 3 contra a empresa, e em estando garantido essas duas secções, a própria empresa ficará aqui também segura para esta apólice de D&O. Ok, se calhar antes de avançarmos um pouco para as novidades, temos aqui algumas questões que vamos tentar responder, e uma delas da Cláudia Pereira, que pergunta qual é que é o âmbito territorial da apólice. Aqui a nossa apólice cobre sempre todo o mundo, exceto Estados Unidos e Canadá. Há sempre a opção, obviamente, de incluir os Estados Unidos e Canadá, se nos fizerem esse pedido, obviamente. Nós não é algo que esteja fora do que podemos fazer. Mais questões.
Nas renovações das apólices existentes, será possível efetuar um repricing à apólice no seu vencimento. Se for necessário, poderão solicitar, ou seja, é algo que não será efetuado de uma forma automática via sistema, mas se necessário, estaremos cá para analisar qualquer situação e tentarmos perceber se efetivamente conseguiremos fazer aqui o repricing da respectiva apólice, seja ela da IT ou de D&O. Fazendo aqui apenas uma adenda ao que o Paulo disse, é importante que nas renovações nos respondam, principalmente para nós termos as apólices atualizadas, com volumes de faturações atualizados, porque muitas das vezes, quando nos pedem esse repricing, o repricing acaba por ser para cima, porque nós temos, por exemplo, 5 milhões de uma apólice, onde ela já fatura 30 ou 40. É importante que tentem responder sempre às perguntas de renovação, nomeadamente à parte da faturação. Temos mais uma pergunta do António Teixeira, que diz: na apólice de D&O há sublimites ou fatores condicionantes para os custos de defesa. Nós temos, em termos de custos de defesa, eles vão até ao limite da apólice. Okay? Portanto, não há uma condicionante grande em termos de custos de defesa. Obviamente, cá, noutras coberturas, temos algumas condicionantes, alguns sublimites, também vamos ver mais à frente, e depois também é algo que consta sempre da proposta de seguro, neste caso do pré-cotado, quais é que são os sublimites e quais é que são os limites de cada cobertura. Isso é algo que vai constar sempre no documento que vocês vão ter a partir de hoje para poder simular. Portanto, em termos de questões, penso que agora não temos mais nenhuma. Se tiverem mais alguma dúvida, vão colocando. E avançando para a parte, realmente aqui, as novidades que nós queremos vos dar em termos de D&O, porque realmente são algumas e foi um trabalho bastante bem desenvolvido para tentarmos, obviamente, ir ao encontro do que vocês procuram, tanto em termos de pricing, vamos ter um pricing mais competitivo, algumas atividades que passam a não estar excluídas, por exemplo, a hotelaria até agora estava excluída, passa a não estar excluída da parte do pré-cotado. Vamos ter, obviamente, novas coberturas, que vou falar agora já de seguida, que é, obviamente, algo importante para vocês, é algo importante para o mercado. E que coberturas é que são essas? Temos a responsabilidade tributária subsidiária, muito do vosso conhecimento. Obviamente, os administradores podem ser, obviamente, chamados a fazer o pagamento de algo que a empresa possa dever quando está numa situação de insolvência. Isso é algo que nós damos agora uma cobertura, e uma cobertura que já é bastante ampla, algo que também, como vos disse, vocês pediram em relação ao mercado e nós também conseguimos atender a isso. Temos também a cobertura pós-processo de insolvência. O que é que aqui pode acontecer num processo de insolvência? E atenção que estamos sempre a falar num pressuposto de haver, obviamente, um ato errado de gestão, ou haver um erro de gestão. Se o administrador tiver cometido um erro que lesou a empresa e num processo de insolvência seja, obviamente, necessário, há uma reclamação que valores não foram recebidos, por exemplo, de um fornecedor, portanto, de um credor, se houve responsabilidade do diretor, aqui pode estar enquadrado na apólice de D&O. Portanto, é outra das coisas que nós passamos a ter. As fianças e calções judiciais, portanto, o custo para constituir uma fiança, também é algo que nós passamos a ter na nossa cobertura. Uma vez mais, isto vai estar, vocês vão ter isso em resumo, na proposta, os sublimites, tudo bem detalhado. Nós aqui queremos, obviamente, transmitir novidades. Se vocês tiverem dúvidas, nós esclarecemos. Portanto, também temos aqui os custos de defesa com a prevenção de riscos laborais. Isto é algo que acontece muito hoje em dia, no caso de acidentes, de algo que aconteça do ponto de vista laboral. Cada vez mais a reclamação escala, até derivado da lei, escala até ao administrador ou quem possa estar responsável. O Paulo referiu muito bem, pode não ser um administrador, pode ser um empregado que esteja responsável por alguma coisa, até por contratar as medidas de segurança, a empresa de segurança, muitas dessas coisas. Portanto, estes custos com a prevenção de riscos laborais servem mesmo para isso mesmo.
Depois, as despesas de inspeção relacionadas com as leis da concorrência, também algo que existia no mercado e que foi um pedido da vossa parte. Sempre que haja uma inspeção, sempre que haja algo que leva que se incorra em responsabilidade, isto poderá estar coberto pela apólice. Cada caso, obviamente, é um caso, e vamos vendo. As despesas das privações de bens. Isto aqui é nada mais, nada menos. Alguém que possa, no caso de uma investigação, no caso de uma reclamação, e que possa ter os seus bens congelados e não tenha maneira, obviamente, de fazer face a algumas despesas, nós, até 30 dias a seguir a haver essa sentença, tem de haver, obviamente, uma sentença pelo juiz a congelar os bens, ou que os mesmos não possam ser movimentados, nós, até 30 dias posteriormente a isso, nós garantimos os custos que a pessoa possa ter para garantir, obviamente, a sua qualidade de vida normal, até um máximo de 100 mil euros por pessoa e a um máximo de 300 mil no agregado. Okay? Portanto, isto é uma cobertura, acaba por ser importante, pode não acontecer muitas vezes, mas acaba por ser importante. E depois temos também as despesas de comparência em tribunal, que também existe no mercado, nós também passamos a ter disponível até um máximo de 360 euros por pessoa e por dia. Okay? Portanto, é algo que vale a pena também irmos vendendo junto dos clientes. São sempre coberturas que fazem algum sentido. E em termos de novidades de D&O, são estas, em termos de coberturas, em termos de pricing. O Paulo também falou, em termos da parte de IT, em termos de D&O, somos cerca de 35% mais competitivos do que éramos antes. Não vos vou mostrar aqui o pré-cotado ou o simulador, porque ele realmente, tirando o pricing, ele é muito semelhante, tirando o pricing e algumas atividades que deixam de ser algo que não podemos fazer e podemos fazer no pré-cotado. A hotelaria é um bom exemplo, porque há muitos pedidos. O pricing em 35% mais barato. Alguns escalões, obviamente, nota-se mais. Normalmente nos escalões mais a meio de faturações ali entre dos 10, 15 milhões para a frente, nota-se uma diferença substancialmente maior. A verdade é que vamos, a partir de agora, ser um dos mais competitivos do mercado e, portanto, é também esse apelo que nós deixamos. Contactem-nos, simulem, se tiverem dúvidas, liguem para mim, para o Paulo, para a Filipa Félix, vamos ter os contactos depois no final. E desafiem-nos, obviamente, a poder convosco construir algo que seja de valor para vocês, para os vossos clientes e para nós. E, portanto, se calhar aqui, antes de avançarmos, ver se há algumas questões. Ok, temos aqui uma questão do Arthur Silva, que faz a questão se a cobertura de dados de lodes é sempre uma exclusão absoluta. Em termos da apólice de D&O, sim, é uma exclusão absoluta. É uma exclusão que não derrubamos, os dados de lodes. No entanto, e estabelecer também aqui uma dicotomia do 396 para o D&O, no 396, sendo um seguro obrigatório, os dados de lodes estão cobertos. No D&O, não temos essa possibilidade de derrogar a exclusão. A próxima pergunta que aqui temos, o Ricardo já tinha respondido, não sei se foi uma repetição, se não, mas na apólice não há sublimites ou fatores condicionantes para os custos de defesa, não existe, ou seja, como o Ricardo disse bem há pouco, por uma pergunta, se não igual, muito idêntica, vai até ao limite da própria apólice. O Luís Seguro pergunta-nos se há alguma perspectiva de incluir Estados Unidos e Canadá no D&O e no RC da IT, portanto, em termos de pré-cotado, não existe automaticamente incluído, estaremos cá sempre nós para analisar, caso seja possível fazê-lo. Ou seja, se Estados Unidos e Canadá, quer numa apólice, quer noutra, for a condição obrigatória para que o cliente possa fazer a apólice, consultem-nos sempre. Ou seja, nós aqui estamos a falar das principais novidades que existem em termos de pré-cotado. Continuamos sempre cá para analisar os restantes casos. Ou seja, tudo aquilo que sai do pré-cotado não é sinónimo que nós não fazemos, muito pelo contrário. Gostamos muito de olhar para esses riscos e tentar-vos ajudar da mesma maneira que gostamos de tentar cotá-los. Para isso, precisamos é que nos deem alguma informação adicional. Portanto, em termos de pré-cotado, não existe esta inclusão automática de Estados Unidos e Canadá. Em termos fora pré-cotado, podemos sempre analisar a possibilidade de o fazer com algumas informações adicionais e em que condições o conseguiremos fazer. Portanto, é sempre possível fazê-lo, não em termos de pré-cotado,
mas a posteriori. Ok. Temos aqui uma questão da Ana Queiroz, acho eu. Assim, bom dia, a cobertura responsável tributária pagará o valor do tributo em si. Aqui acabo por ter algumas dúvidas, porque a definição de tributo pode ser um bocadinho vaga. Ana, se calhar posteriormente ao webinar, nós respondemos à sua questão, quer seja por contacto telefónico, quer seja por e-mail. Porque a questão acaba por ser um pouco vaga e eu confesso que não... A resposta depois também não ir ao encontro do que a Ana quer ver respondido. O Arthur Silva pergunta: as coberturas das empresas subsidiárias, coberturas das empresas subsidiárias e participadas, quais as condições de cobertura? Portanto, são as mesmas da Apovis, desde que o tomador do seguro tenha a mais de 50%, ou seja, sempre que existe o tomador de seguro tenha alguma outra empresa a mais de 50%, está automaticamente incluída na Apovis. Todas as restantes, que não sejam tidas a mais de 50%, poderemos analisar a inclusão ou não, e em incluindo, à partida terão as mesmas condições da Apovis, ou seja, sempre que incluídas na Apovis têm as mesmas condições. Se detida a mais de 50%, vai estar automaticamente incluída. Se não for tida a mais de 50%, é uma questão de falarem connosco para tentarmos perceber aqui a possibilidade de inclusão ou não em condições, mas à partida com as mesmas condições da própria Apovis. Em termos de perguntas, penso que por agora temos tudo respondido. Avançando, queremos deixar sempre aqui alguns, obviamente, exemplos sinistros. Isto é bom para vocês verem. Se tiverem, às vezes, algum sinistro específico que nos queiram pôr, coloquem essa questão e nós teremos todo o gosto em responder. Os exemplos que nós temos aqui em termos de sinistros, temos aqui... E aqui é importante também perceber se é abrigo do RC profissional, se é abrigo de D&O. Portanto, uma empresa da área informática que se atrasou na entrega de um projeto, falámos disso, para controle de entradas num evento, levando a como este evento acabasse por não se realizasse nesta data prevista. Resultou num dano, esse atraso, resolveu-se, o chefe do projeto saiu da empresa. Falámos um pouco disto há bocadinho, na cobertura do incumprimento contratual. Isto estaria coberto, sim, porquê? IT não é uma responsabilidade civil, o chefe do projeto saiu, mas isto estaria coberto, como disse no início, nós vamos mais além do que a responsabilidade civil profissional pura e dura e queremos ter isto coberto. Portanto, isto acaba por estar coberto. Dando continuidade aqui aos sinistros, aos exemplos de sinistros que eventualmente podem acontecer numa Apovis. Um administrador de uma empresa da área informática desenvolveu um software de controle de recursos humanos para uma empresa sediada na Suíça. O software, segundo o cliente, não cumpria com a legislação em vigor no país e reclamou ao nosso segurado, depois teve que pagar uma coima ao regulador. Portanto, se isso estaria coberto nas nossas Apovis, sim, e em IT. Isto porque, apesar de ser um administrador da empresa, aqui não houve qualquer decisão de gestão, ou seja, não foi uma decisão de gestão que levou ao dano. Foi efetivamente algo no âmbito, no decorrer da atividade profissional do nosso cliente. Ou seja, nas empresas de IT isso verifica-se muitos administradores são também funcionários da empresa e desenvolvem o software ou desenvolvem a atividade da própria empresa, e se ocorrer uma reclamação ou ocorrer um dano ao abrigo da atividade profissional, será sempre numa Apovis de RC profissional. Se fosse na tomada de uma decisão de gestão, aí sim estaria garantido pela nossa Apovis D&O. Portanto, nesse caso específico, tendo em conta que é no decorrer da sua atividade profissional e o erro advém daí, estaria coberto na nossa Apovis de IT. Continuando aqui, após uma empresa ter sido declarada insolvente, o administrador judicial decide reclamar contra o anterior administrador da empresa. Em causa estaria a demora na apresentação do processo de insolvência, que, segundo o administrador, poderia ter salvo o património. Neste caso, estaria também garantido pela nossa Apovis D&O. Portanto, isto é uma das situações que está prevista na nossa Apovis D&O e que vai um bocado em contra às coberturas que o Ricardo também foi falando aqui
que temos como novidades aqui na nossa Apólice. A outra, temos aqui, após a empresa ter sido notificada por um prestador para o pagamento de uma quantia relativa a uma prestação de um serviço de transporte, a mesma optou por não fazer. Portanto, não quis fazer esse pagamento porque achava que não era um pagamento devido. Reclamaram à Apólice de D&O esse pagamento com os custos do serviço. O que é que nos cabe dizer em relação a isto? Nós fala sempre um pouco, obviamente, a Apólice de D&O não serve para pagar dívidas. Se o custo, se a empresa pediu o serviço, tem de o pagar. Se acha que o mesmo não foi efetuado, tem obviamente de entrar em contacto com a empresa e, em último caso, entrar obviamente num processo de litigância contra essa empresa. Em nenhuma situação, cada caso depois também é um caso, pode aparecer algum que me vai desmentir. A Apólice não vai pagar, obviamente, custos que já são devidos. A empresa sabe que tem que pagar este custo, sabe que tem que pagar a segurança social, sabe que tem que pagar os benefícios dos empregados. Não é a Apólice de D&O que se vai reclamar isso, salvo algumas situações onde, obviamente, pode acontecer. Portanto, isto é um exemplo engraçado e que quisemos colocar aqui também. Outro dos exemplos que temos, e aqui também um exemplo acontece, os ex-trabalhadores de uma empresa, dispensados no âmbito de um processo de insolvência, apresentaram uma reclamação contra os antigos diretores, administradores, acusando-os de não terem tomado todas as precauções para que a empresa pudesse continuar a laborar. Estes trabalhadores, no âmbito da insolvência, acabaram por não receber, obviamente, os valores que eram devidos de indemnização. Isto é algo que acontece muito, é as chamadas reclamações laborais. Não é só por a pessoa ter sido despedida, aqui houve um processo, obviamente, de insolvência. Acaba por ter de se destruir alguns bem, num processo de insolvência, acaba por se destruir infelizmente, todos os postos de trabalho. A questão é que muitas das vezes, havendo sindicatos ou não por trás, há essas reclamações contra os diretores por não tomarem todas as diligências que podiam ter tomado. Há aqui dois prismas, e isto avançar já está coberto. Pode haver o prisma deles terem responsabilidade, já falámos disso, e paga-se o dano causado e os custos de defesa, se forem necessários. Se eles não forem, obviamente, responsáveis, temos a parte da Apólice que acaba por dar esses custos de defesa, a parte do serviço, e que nós também focamos, o serviço que a Apólice dá, que é a parte da advocacia e a parte dos custos de defesa. E, de forma a concluirmos também aqui os nossos exemplos sinistros. Por fim, uma trabalhadora apresenta uma denúncia contra a empresa para a qual trabalhava por discriminação durante a sua gravidez. A empresa chegou a um acordo extrajudicial com a trabalhadora. Portanto, isto também é algo que estaria garantido pela nossa Apólice D&O. Portanto, é uma reclamação, neste caso, que entraria aqui na questão da discriminação, do assédio, portanto, e que estaria garantido pela Apólice de D&O. E a questão de haver um acordo extrajudicial, que era o pormenor aqui deste sinistro, também era algo que estaria garantido pela nossa Apólice de D&O. Portanto, tínhamos aqui um momento para questões, estarão à vontade para colocar mais alguma questão, fomos respondendo às questões durante o respectivo webinar. Não nos esquecemos que ficou aqui a questão da parte do tributo para respondermos a posteriori. Vamos só confirmar essa situação para podermos responder. Não sei se tens mais alguma nota que queiras dar sobre... Não, em termos de apresentação foi isto. Como o Paulo disse, questões das novas coberturas, questões do novo pricing de alguma coisa, liguem-nos, mandem um e-mail, estamos disponíveis para isso. De resto... Vou deixar-vos aqui os nossos contactos, portanto, isso são os contactos da equipa de linhas financeiras da Inova Risk, portanto, o Ricardo Pereira, a Filipa Félix e eu. Deixar-vos só aqui algumas notas, portanto, de uma forma muito resumida, novidades da IT, novo pricing e menos complicação, entre aspas, na questão da subscrição da Apólice. Em termos de D&O, temos aqui também novo pricing, novo clausulado e novas coberturas. No caso do IT, cerca de 25% mais barato. No caso do D&O, cerca de 35% mais barato. Portanto, isto em média relativamente aos prémios que tínhamos anteriormente.
antes de nos despedirmos, gostava só de relembrar, e a quem assistiu ao vídeo do início do nosso webinar, relembrar, para quem não assistiu e para quem assistiu, mas principalmente para quem não assistiu, que temos neste momento em vigor a campanha de RC Exploração e Produtos. Portanto, é uma campanha que dá mais 5% de comissão em todas as apólices que sejam cotadas e colocadas via portal. É um simulador muito recente, é um novo simulador que nós temos no nosso portal e em que rapidamente conseguem simular uma apólice para RC, exploração e produtos para uma panóplia de atividades, não deixando de referir que tudo aquilo que sai do portal, quer em PIT, quer em IT, quer em DNO, quer no RC Exploração e Produtos, estaremos sempre disponíveis para vos ajudar a tentar cotar, mas lembrar aqui da campanha e deixar-vos então aqui com as novidades do nosso webinar, agradecendo desde já a vossa disponibilidade em estarem presentes para nos ouvir, mais uma vez, nesse nosso momento de convívio online convosco. Agradecer ao Ricardo e deixar-vos aqui então uma continuação de um bom dia, um bom almoço, e não se esqueçam, se quiserem saber mais sobre seguros, sigam-nos nas nossas redes sociais. Obrigado e bom dia.